Estamos de volta com o Premiere. No talk show de hoje eu converso com o empresário Tássio Sérgio Garcia de Oliveira, mais conhecido como Tássio Garcia, da Gondim Garcia. Boa noite, Tássio. Boa noite, Juliano. Eu imagino que esse mês seja um mês de muito pouco tempo para você por causa do Cidade Junina, mas eu vou deixar esse assunto um pouquinho mais para depois. Eu queria começar bem no início aí da sua carreira, que eu sei que você começou ainda adolescente a trabalhar. Realmente eu comecei com 15 anos de idade, eu comecei a trabalhar, eu fui estagiário, menor aprendiz do Banco do Brasil. Depois, num tempo, terminou o período lá, eu fui trabalhar no Bradesco, trabalhei no Bradesco durante 3 anos, eu acho 3, 4 anos. E também fui gerente da pizzaria Rat, onde depois passou assim, hoje é o Uba Show, né? Então, esse período eu vivi realmente a minha adolescência e juventude trabalhando já desde cedo. Isso foi nos anos 80? Nos anos 80, exatamente. Mas era uma necessidade da família que você trabalhasse ou você que não, eu preciso trabalhar e ter meu dinheiro? Necessidade mesmo. Eu com 15 anos, 16 anos de idade, eu já ajudava minha mãe. Meu pai faleceu, eu tinha 3 anos de idade, né? Minha mãe ficou com 6 filhos. E só minha mãe e minha tia, uma tia minha, irmã do meu pai, que junto com a mãe veio criar os 6 filhos, né? E eu sou o 4º filho, mas desde cedo realmente vi a necessidade que tinha que trabalhar e realmente entrei já para ajudar já a família já. E havia a cobrança da sua mãe nesse caso por você ser homem ou partiu de você mesmo? Não, partiu de mim mesmo. Como eu disse, eu sou o 4º, tinha um homem e 2 mulheres mais velhas do que eu, né? Os outros 2 pequenos, menores que eu. E assim, eu sempre gostei de trabalhar e desde cedo me dediquei, procurei realmente ajudar a família e consegui realmente começar a trabalhar cedo. Agora, nessa época você imaginava fazer o quê, né? A época de escola, que está todo mundo pensando com o que vai se profissionalizar e de repente você é, pela vida, obrigado a trabalhar. O que eu menos imaginava era que fosse um dia trabalhar com o que eu trabalho hoje, né? Com shows, né? Na realidade, eu sempre gostei de matemática, eu achava que ia ser um professor de matemática. Eu queria ser, né, na minha adolescência, jovem, eu queria trabalhar dessa forma, mas aí a necessidade fez com que eu entrasse no outro ramo, né, noutra coisa, e consegui realmente, com o tempo depois, a necessidade também me obrigou, de uma brincadeira, eu entrei nesse outro ramo, que foi no ramo de eventos depois. Que essa brincadeira foi um amigo seu que lhe convidou para produzir um show de Alípio. Exatamente. Na realidade não foi um show de Alípio, um amigo meu, ele me convidou para fazer um show, uma brincadeira, sentado, conversando, tudo, ele me convidou para cá, rapaz, vamos fazer um show? Vamos. E nós fizemos o show com Alípio Martins, foi o nosso primeiro show, inclusive um prejuízo do tamanho do mundo. Isso aqui mesmo em Mossoró? Isso em Mossoró, lá no Imperial, né? Então, no Clube Imperial, nós fizemos esse show. Realmente foi muito fraco, tudo, mas aí logo em seguida aí eu tomei como desafio, né? Tomei como desafio e o segundo show já foi Chiclete com Banana. Aí eu já parti para Chiclete com Banana. Isso era anos 80 ainda? Acredito, era nos anos 80, sim. Nos anos 80, 84, 85, por aí, eu acho mais ou menos esse período. Chiclete tem 25 anos, 30 anos de carreira, eu tenho também mais ou menos esse período, 25, é nessa faixa aí. Então, dessa brincadeira, eu tomei como desafio fazer esse show, fiz esse show de Chiclete. E nós continuamos sós por algum tempo, depois aí realmente eu abri a Gondim Garcia e passei a trabalhar só. Mas é o que foi que, né, já que foi, entre aspas, um fracasso, esse show inicial, o que é que aconteceu ali que ele despertou para isso? É com isso que eu vou continuar e vou arriscar um segundo show? Aí foi um desafio. Foi questão de desafio. Eu sei fazer, eu vou fazer. Eu não vou fazer um negócio... Não foi difícil organizar? Não foi difícil organizar. O difícil foi porque, naquela época, ele era um grande nome para cá. E inclusive, na época, eu fiz uma promessa a ele. Eu me lembro, ele estava hospedado no Hotel Sol, onde hoje é a Câmara dos Vereadores, e ele não cantou. Ele chegou lá, eu cheguei lá, ele estava lá e disse, aqui está tudo resolvido. Não quis receber dinheiro, não recebeu de jeito nenhum. Mas isso é porque simplesmente não deu ninguém... Não, deu. Digamos que fosse hoje R$ 1.200 uma banda local. Então o dinheiro que foi apurado foi exatamente R$ 1.200. Mas nós fomos lá para pagar tudo, numa boa, tudo, nós realmente estávamos preparados para um eventual prejuízo. E ele, por ter visto o trabalho, e se tratar de um cantor mais popular, um cantor mais brega, ele achou que foi feito um trabalho muito grande e que não deu certo porque não deu certo. Então ele queria realmente, ficou grato com o trabalho que foi feito e disse que não queria receber dinheiro, né?
Então, daí, na época, eu fiz uma promessa para ele. Eu digo, rapaz, depois eu ainda vou fazer um show com você, casa cheia, em Mossoró. E pronto, fico como desafio. Nos anos 89, perto de 90, eu acho que 90 mais ou menos, ele lançou uma música, Os Presidenciáveis. E eu consegui fazer esse show na CDP. Nessa época da CDP eu já fazia já era um outro tipo de trabalho que eu fazia, já era o Forró Chico. E eu consegui fazer realmente um grande show com ele lá, casa lotada. E quando eu fui pagar ele, eu digo, olha, do jeito que eu prometei, aí ele, rapaz, você ainda lembra disso? Eu digo, lembro, sim. Então foi isso, esse desafio que fez com que realmente eu me dedicasse e me profissionalizasse para isso. Agora, dos bancos ficaram os números, pelo menos. O banco foi muito importante para mim. O Bradesco, principalmente, é uma grande escola, né? Entendeu? Eu aprendi muito. Eu adolescente, filho de uma família pobre, tudo, aprendi que o homem tinha que ter palavra, que o homem tinha que ter respeito, que tinha que se dedicar à família, tudo. E consegui realmente, foi uma grande escola para mim, sabe? O meu trabalho, desde cedo, para mim, se viu somente como orientação e como escola. E o restante da família, seus outros irmãos, no caso, que todo mundo, eu imagino que precisasse trabalhar, todo mundo se encaminhou? Todo mundo trabalhando. Hoje mesmo eu tenho uma irmã e um irmão que trabalham. Um irmão trabalha direto e uma irmã nos eventos ela também trabalha, me ajuda, sabe? E assim, toda a minha família, hoje a gente trabalha realmente mais com família, mais família realmente. Agora, Tássio, hoje a gente tem a internet, as redes sociais, a TV é muito mais acessível, mas naquela época, né, principalmente nesse começo, desse primeiro show, para de repente pular para Chiclete com Banana, e que Mossoró estava muito longe do que é hoje. Como é que se conseguia fazer publicidade? Como é que se conquistava público para ir? Ainda mais que nesse caso você não tinha o nome que você tem hoje, né? Tanto a confiança do músico que você está contratando, exatamente, quanto do público de que aquela festa realmente vai existir. Naquela época o forte mesmo era rádio e carro de som. Rádio, carro de som, faixa de rua, cartaz lambe-lambe. Eu pintei muito cartaz lambe-lambe, aqueles cartazes eu pintava, eu abria letreiro nos cartazes, tudo. Eu não tinha condição de mandar fazer, então eu fazia também. Então eu pintava com aqueles rolos de papel de embrulho e fazia, eu pintava mesmo. E conseguia realmente sair, eu mesmo saía pregando na rua, pregando no cartaz, tudo. Então era uma outra época, era um outro tipo de mídia. Hoje não, hoje realmente a evolução, hoje você trabalha muito internet, você trabalha muito TV, então muita imagem, então hoje o estilo hoje é totalmente diferente daquele passado. Mas isso é importante também e a gente vai aprendendo, né? Vai fazendo, o tempo vai ensinando. E aí todo esse conhecimento que você tem nessa área da produção de eventos foi do trabalho mesmo ou você foi buscar estudos para entender as artimanhas da área, né? De como trabalhar com isso, com músicos? Eu fui mais na prática e eu sempre procurei fazer um trabalho e fazer grandes parcerias, procurei honrar sempre com os meus shows, tudo, que isso é muito importante, faz com que realmente você crie o nome. E assim, a gente vai aprendendo, pesquisando muito, muita pesquisa para saber o que realmente tinha para acontecer, o que era que estava de novo, o que poderia vir de novo, poderia ser um sucesso no futuro. Isso aí a gente vai aprendendo, e a gente foi criando boas amizades na área e pegando algumas dicas, né? Algumas pessoas já mais experientes do que a gente na época. O que eu faço hoje, eu faço com todo amor. Foi uma coisa que eu faço, é a coisa que eu adoro fazer, é trabalhar com o que eu trabalho hoje. Mas hoje você trabalha com números astronômicos. Hoje é diferente, realmente, né? Hoje é diferente, mas sempre com a mesma responsabilidade de quando era pouquinho hoje, então aumenta mais ainda a responsabilidade e a gente procura realmente fazer com mais carinho ainda. Tássio, então, dentro dessa diferença, esse contexto lá do final dos anos 80 para cá, Chiclete tem sido o cachê mais alto? Ele realmente é um dos mais caros, realmente, dos artistas que a gente faz, ele torna-se um dos mais caros. E hoje, realmente, além do cachê, a exigência dos artistas são muito maiores, né? Então, a tecnologia faz com que eles exijam mais, então, torna-se, às vezes, o cachê do artista não é tão caro, mas o custo que tem com o artista, no geral, é que torna-se realmente o cachê muito caro. Às vezes o artista tem um cachê que não é tão... Às vezes uma banda de forró tem um cachê mais caro do que um artista nacional, digamos assim, um pop rock e tudo. Mas quando você vai fazer o custo, então realmente ele torna-se mais caro. Que nisso aí está incluído a passagem, o hotel? Principalmente o pop, eles trazem sempre uma carreta lá, duas carretas lá de São Paulo, do Rio, que você paga a quilometragem. Então
Isso aí é que torna, às vezes torna um artista mais caro do que um próprio artista daqui, da nossa região. E dentre tantos, né, de grande nome, de altos cachês que você já trouxe, quem foi o que você poderia dizer como a banda ou o artista mais acessível, mais simpático dentre esses nacionais? E quem foi aquele, em outras palavras, o abusado que você não teria mais paciência para trazer de novo, diante de talvez exigências que eles tenham feito? Olha, hoje artista, inclusive um artista que eu sou fã, que eu admiro demais, eu sou fã dele, gosto, que eu fiz ano passado, foi o Lulu Santos. Foi um artista realmente que eu não sei se eu faria mais. Continuo fã dele, gosto das músicas, tudo, não sei, mas não sei se trabalharia mais outra vez com ele. A produção dele deu trabalho. A produção dele deu trabalho, tal, ele mesmo em si, ele sabe aquele negócio. Mas artista é artista, já está dizendo, né? Então, existe realmente aqueles artistas que dão esse trabalho maior. E com relação ao que é simpático, o que é um artista, tudo depende muito do momento, sabe? É porque às vezes a gente, nós às vezes amanhecemos um dia bem, outro dia mal, então depende de como você leva, você pega o artista naquele dia. Ivete Sangalo é o que ela realmente transparece? Olha, Ivete, eu nunca trabalhei com Ivete, certo? Nunca fiz um show com ela, mas tive uma experiência muito interessante com ela. Eu não me afinava muito bem, sabe aquela pessoa que você olha e você diz, rapaz, essa pessoa não me entra. Mas eu me tornei fã de Ivete, porque eu fui para o Carnaval de Salvador, há uns 4 anos atrás, e na quarta-feira de cinza eu fui para a Igreja do Bonfim, 2 horas da tarde. Ela tinha saído do trio elétrico, no encontro dos trios que ela faz, e ela saiu de lá direto para a igreja, para agradecer a Deus e agradecer pelo sucesso que foi o Carnaval. Eu digo, rapaz, eu fiquei imaginando, eu digo, rapaz, Ivete terminar um carnaval desse e ela se lembrar de Deus, foi muito importante isso aí, uma coisa. E quando notaram que era ela, que uma pessoa disse, o segurança de Ivete, que ela levantou o rosto, todo mundo saiu da igreja, correu atrás dela, ela entrou na igreja, mas a segurança ficou e ela atendeu a todo mundo, bateu foto com todo mundo. Então isso é uma coisa, essa atitude dela de sair de um carnaval, mesmo cansada, e ir agradecer a Deus, eu acho que isso aí foi muito importante e eu me tornei fã dela, principalmente por causa disso. E apesar de você não ter contratado ainda, ela está nos planos para um Mossoró Mix desse ano, por exemplo? Não, todo artista está, né? Todo grande artista está, né? Quem sabe? Vamos ver aí, vamos à frente. Eu só gosto de dizer que quando realmente as coisas estão fechadas, mas a gente está... É um artista que já está sendo consultada realmente, entendeu? Quem sabe nós estamos ainda em negociação e se der certo, provavelmente ela poderá vir. Você já trouxe Paula Toller também? Já. Eu ouvi dizer que Paula Toller também lhe deu muito trabalho. Deu. Pronto, você lembrou um nome bom. Você me lembrou o nome, exatamente. Paula Toller, eu tive a oportunidade de fazer um show com ela, inclusive eu não cheguei nem a entrar no camarim. De tanta exigência, tanta coisa boba que ela exigiu, sabe? Então eu evitei, eu disse, rapaz, eu não vou nem lá, eu não vou ter, já estava com raiva, e resolvi não ir, não fui nem no camarim. Ela também é uma artista que exige muito. E aí quem você trouxe que pode trazer todo ano, que você sabe que não vai ter dor de cabeça? Olha, eu tive uma experiência agora com um artista. Inclusive, eu não era muito fã, eu me tornei fã realmente, que foi Vanessa da Mata. Terminou o show, ela fez na estação. Foi o do 30. 30. Terminou o show, eu acho que ela atendeu umas 200 pessoas. A fila formada, ela disse, não, eu vou atender a todo mundo. Ela atendeu a todo mundo. Quem quis falar com ela, falou. Quem quis bater foto com ela, bateu. Muito simpático. Leonardo também é um artista que é muito simpático. Eu já tinha tido a oportunidade de ter feito Leonardo uma vez, logo na morte do irmão dele, de Leandro. Na época foi meio assim, porque realmente ele estava num momento muito... Mas agora, uns 2 anos atrás, ele participou da Cidade Junina e realmente é um artista muito simpático. Eu lembro desse show. Só para encerrar esse bloco, já que você tem esse mix todo, né, do forró, do axé, o pop rock, os românticos, mas você gosta de quê? O que é que você escuta? Olha, eu escuto tudo. Eu escuto do brega ao pop, a música internacional é o que eu escuto menos, mas eu gosto muito de MPB, eu gosto do forró, eu escuto Aviões, eu escuto Flávio José, eu escuto Lulu Santos, como eu falei, eu escuto Caetano, eu escuto Vanessa da Mata, eu acho que música é uma coisa que nos traz alegria, né? Entendeu? Então, lógico que cada música tem o seu momento, né? Tem momentos que você gosta mais festas de forró e axé em Mossoró, está mais ligado também ao que a cidade pede? Não, aí já é pelo lado profissional, aí eu já tenho que trabalhar mais o lado
que realmente o público pede, que é a questão do forró, realmente é da nossa região, hoje é o estilo mais forte que existe aqui pra gente, é ele. E hoje está conseguindo realmente conquistar também, conquistando uma boa parte do país, né? Não é à toa que a Globo está botando aí música de forró em toda a novela, né? Verdade. E Roberto Carlos cantou a música de forró, né? Que foi Você Não Vale Nada, das novelas. Tassi, a gente vai fazer o intervalo e volta daqui a pouco conversando mais um pouquinho com o Tassi Garcia. Até já.